Aquele lugar, ele não era uma novidade para mim. Os presídios, manicômios, eram já parte da minha vida durante um bom tempo. Nos manicômios judiciários estão os loucos bandidos. Outra vizinhança que eu também já tinha convivido eram os presídios de mulheres bandidas. O presídio feminino da capital do país, durante quase 5 anos, foi parte da minha vida cotidiana. Então não havia muita surpresa entre os presídios hospícios. Mas aquele lugar tinha um mistério diferente. A torre alta, o arame farpado que para a polícia recebe o nome de concertina, os muros altos. Eles me mostravam que o lugar desafiava o título que a placa de chegada dá como nome, Unidade Socioeducativa de Internação da capital do país. Educação parece que ficava escondida. A torre e os muros me lembravam ser aquilo um presídio. Unidade Socioeducativa de Internação é o nome oficial da lei para onde estão as meninas e os meninos infratores. Em termos vulgares, adolescentes bandidos. Parte do que eu imaginava sobre esse lugar, parte do mistério, é o que também nós acreditamos, e eu sou parte desse nós. Passamos a ter medo dos meninos e meninas que andam de bicicleta, que têm uma faca, que nos roubam, que nos matam. Essa era parte do mistério que me levou para dentro da Unidade Socioeducativa de Internação da capital do país. Ali dentro, rapidamente eu aprendi que esse nome pomposo tinha outro nome para as meninas que ali vivem: cadeia de papel. E esse é o nome que eu vou tomar como meu para a história que eu passo a contar. Cadeia de papel é o nome certo para aquilo que não é um projeto ainda de cadeia verdadeira, que alguma coisa resiste a dizer que ali habitam meninas e meninas. Não me tirem por cínica. Alguns deles, algumas delas, cometeram crimes graves, crimes que nos causam horror e terror. Mas uma multidão delas está ali pelo que nós chamamos de tráfico ilegal de drogas, ou em outros termos, trabalho infantil ilegal. Me preparei para atravessar os muros da cadeia de papel da capital do país. Mas como ali, cartão de visitas, nome e sobrenome importam pouco para atravessar os muros, eu fui apresentada do jeito que qualquer visitante chega. Esse é um lugar que nós imaginamos que é uma escola, onde se oferece ressocialização e educação. A porta de entrada são 3 grades e 3 trancas. Uma sequência de outras portas para a entrada naquilo que se chama módulo, que é uma unidade onde habitam e dormem as meninas. O módulo, ele é composto de quartos. Os quartos, nos termos da cadeia de papel, eles se chamam barracos. Quando entrei a primeira vez, eu não tive um nome que me anunciava como uma nova visitadora. Eu entrei no módulo e caminhei para o fundo do corredor. E no quarto à esquerda vi uma menina. Era um dia muito quente e ela lia um livro. Ela baixou o livro, ela me olhou, nós nos olhamos, nós não trocamos nenhuma palavra. O som da abertura dos cadeados era suficiente para fazer a apresentação do meu lugar de visitadora dentro daquele lugar. Eu voltei. Eu voltei já aí, entrando nos módulos e tentando me apresentar. À minha sombra havia uma figura que se chama a agente de segurança. Nos termos aqui de fora, a carcereira. Ela veste preto e ela me acompanhava. E numa tentativa de começar a dizer quem eu era. Eu sou uma professora, eu sou uma pesquisadora, eu escrevo livros.
de dentro de uma cela, de dentro de um barraco. Na bocuda de um barraco, eu ouvi um grito. Você é escritora? Eu quero ler o que você já escreveu. Nenhum manual de pesquisa me preparou para uma subversão de uma ordem como essa. Não seria eu que faria perguntas a elas, mas elas a mim, a partir de como. Olhei para o que eu já tinha escrito e montei pasta. Uma pasta dos últimos 10 anos de artigos de jornal. Os temas eram variados. Ali eu sustentava que há racismo no Brasil. Eu dizia que o aborto é uma grave infração de direitos humanos às mulheres. Eu dizia que as cotas nas universidades são justas. Um leque amplo e variado daquilo que nós chamamos de direitos humanos. O meu tempo na cadeia de papel é o tempo de um dia a cada 3. Nos termos daquele lugar, eu puxo um plantão. Uma vez por mês, eu faço o plantão das minhas colegas vigilantes. Ali permaneço 24 horas. Nos outros dias, o meu tempo é menos estendido. Se me permitem o exagero de uma contadora de história, no terceiro dia, depois da distribuição das pastas, já da torre eu ouvia: as meninas querem conversar com você. Elas têm perguntas. Elas querem saber por que o aborto tem que ser um direito. Por que o racismo é imoral. Elas fizeram fila e lista de perguntas. Foi a primeira vez que eu entrei no corredor do módulo, já sem a companhia da carcereira. Mas as trancas ainda estavam fechadas. E eu posso jurar a vocês que da mesma bocuda, da mesma cela, era a mesma voz. Mas uma das regras da cadeia de papel é que não importa o que seja perguntado, jamais caguetar. Eu ouvi a mesma voz que disse: eu quero agora ler o que você está lendo neste momento. O neste momento era um dia dramático para uma professora universitária. Era um livro de estatística sobre um cálculo de amostra. Mas havia um socorro. Havia um socorro em outras mulheres que também eram escritoras. Com outras mulheres muito distantes da cadeia de papel, nós líamos as mulheres pelo mundo que escreveram, que usaram a imaginação para contar as suas próprias histórias e histórias de outras mulheres. Eu transformei aquele corredor em um palanque como esse e disse: nesse momento, nós estamos lendo uma história de uma chinesa que saiu em busca do seu marido no Tibete. Durante 3 décadas se fez tibetana, à busca de um marido que nunca encontrou. Essa mulher se chama Shengram. Ela tinha um programa de rádio, A História é Verdadeira, e ela ouvia história de mulheres pela China. Havia 19 meninas naquele módulo. E eu perguntei: quem quer ler? Eu ouvi 5 sims. No terceiro dia, depois da distribuição dos livros, eu não tinha mais as meninas me esperando. Eu tinha cartas. As cartas, elas falavam das personagens. Elas me perguntavam do Tibete. E de Xingram nós saímos para a Romênia com Herta Miller. Eu explicar o que era o compromisso da personagem. Nós saímos para Hiromi Kawakami, entre o encontro de um professor e a sua aluna. Nós fomos a Moçambique, lugar que no mapa era desconhecido para muitas delas. Mas entre a literatura, o mundo real da cadeia de papel também me bateu a porta. Não me tirem por cínica. Eu não estou falando de uma escola na Suíça. Eu estou falando de um presídio de adolescentes da capital do país, onde vivem meninas, na sua maioria pretas e pardas, da periferia e envolvidas no crime do tráfico de drogas. Para muitas delas, se eram 19 e 5 me disseram sim, nós tínhamos 14, em que a escola, o livro, era de uma extensão tremenda. Há 2 formas de expressão da arte que são típicas de cadeia. Uma é o rap pela música e o outro é uma poesia. Se me permitem dar um nome tão pomposo, a poesia, o que pode ser o repente, o que pode ser formas de expressão dos sentimentos. Uma delas me chamou a bocuda e disse: eu tenho uma poesia que é a história da minha vida.
Ela dizia: eu não tenho pai nem mãe. E isso é como se eu não tivesse existido. Eu fico me perguntando, se eu não tivesse nascido, será que seria a mesma coisa? A minha vontade de dizer não, menina. Aos seus 13 anos, no mesmo dia em que foi mãe, que foi órfã definitiva e que atravessou as portas da cadeia de papel por uma longa permanência. Não, menina, não seria a mesma coisa. Mas eu preciso saber ouvir, para quem sabe conseguir escrever. Eu não sei ainda o que vou fazer com as histórias que eu conto, com os poemas que escuto, com as cartas que leio. Elas são centenas de cartas. No meio da literatura, o mundo real bateu a porta da cadeia de papel e, sem pedir licença às trancas. Era tarde, em Congresso Nacional do Brasil. Resolveu enfrentar um tema que considera que vai fazer justiça, e mais justiça do que as trancas: a redução da maioridade penal. A redução dos 18 anos para os 16. Esse foi um dia triste na cadeia de papel. Eu escrevi um artigo, e agora não tinha mais pasta, tinha um artigo de verdade, cujo título era Qual é o Problema? Essa foi uma tarde triste na cadeia de papel. Para algumas das meninas foi a primeira vez em que um jornal foi tocado como objeto de leitura. Ali foram entender o que é a Constituição, o que é uma lei que diz como prender, como cuidar, como educar o adolescente infrator. Em meio à tristeza de descobrir-se que além da pena, das trancas e do cadeado, havia um mundo que queria mais prisão. Nós fomos descobrindo formas de encontro e eu, formas de escuta sobre aquilo que eu imaginava ter a proteção da literatura. Foi no meio desse encontro que eu acompanhei a primeira menina a ser liberada depois de uma longa permanência na cadeia de papel. Na primeira noite em que dormiu em casa, sem as trancas e sem as grades, me escreveu uma carta na madrugada. A arte me responsabilizou pelos meus atos e escolhas. Aprendi a não ter pena de mim e que a dor me sirva como mentora. Que eu a sinta para aprender a viver. A literatura libertou-me muito antes de eu ter sido desalgemada. Arrancou as travas dos meus olhos, colocou-me em eterna angústia, mas constante sabedoria. Que eu possa dizer a vocês hoje que essa menina que está aqui, em um aqui de uma geografia ampliada, mas muito humilde, ela está aqui, neste auditório, esta tarde, nos desafiando a dizer a ela: menina, a vida não é uma ficção. A vida é um roteiro de vida real. E nós estamos aqui para dizer: seja bem-vinda.